Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje, nós vamos falar acerca de como seria a forma correta de fazer as nossas petições, as nossas orações. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a Palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a Palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período do dia que você se dedica não somente para a reflexão bíblica, mas também para as suas orações e jejum. Com qual propósito? Com o propósito de estreitar o seu relacionamento entre você e o seu Deus. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo? Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou São Mateus, no capítulo 7, do verso 7 ao 11, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscais e encontrarei. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Dando-lhe o filho um pão, lhe dará uma pedra? Ele pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. O que busca, encontra, o que pede, recebe, aquele que bate a porta se abrirá. Aqui o Senhor está deixando bem claro que as nossas orações, elas devem ser muito bem específicas, porque o Senhor, Ele ama quando você enriquece os detalhes daquilo que você pede, porque certamente é o momento dele se manifestar como Deus e mostrar a sua soberania quando Ele atende o seu pedido de oração. Que tipo de pai que, por mais que tenha um distúrbio mental, o filho chegar e falar: pai, eu estou com fome, quero um pedaço de pão. Ele fala: toma aqui, meu filho, uma pedra. Ou ele fala assim: pai, que vontade de comer um pedaço de peixe. Ele fala: aqui está o seu peixe, e lhe dá uma serpente. Então o Senhor, Ele diz que nós que somos maus, comparado a Ele, que é o Pai de bondade, sabemos dar boas dádivas, muito mais Ele poderá nos dar, conforme nós pedimos, e de preferência de forma detalhada. Saiba que você ainda não recebeu nada do Senhor, porque você ainda não pediu. E se pediu e ainda não recebeu, não pediu da forma correta. Pediu de uma forma egoísta, no qual viesse satisfazer somente o seu próprio umbigo. Então que você possa ser uma pessoa que venha pedir de acordo com o querer do Senhor, de acordo com o alinhamento com a sua palavra, e certamente Ele te dará pão, peixe e portas abertas. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e a porta vos abrirá. Então é algo que parece tão simples e muitas das vezes a gente acaba complicando. O Senhor, Ele gosta, Ele ama quando nós fazemos orações específicas, quando nós pedimos bênçãos específicas, que é o momento que Ele tem a oportunidade de se manifestar como Deus soberano que Ele é. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu medito nesse texto, eu fico a imaginar um pai, o filho chegar até ele e falar assim: pai, eu estou morrendo de fome, me dá um pedaço de pão? Ele: toma aqui, meu filho, essa pedra, se alimenta. Ou se não, um filho chegar até um pai e falar: que vontade de comer um pedaço de peixe? Ele fala assim: toque o peixe, e lhe dá uma serpente. Eu acho que seria uma coisa tão louca para se receber de um pai. E até mesmo em um dos outros evangelhos diz assim: que pai que o filho pede um ovo e ele dá um escorpião? Já pensou a situação? Eu acredito que, por mais perturbado que o pai esteja, por mais que ele esteja com uma doença mental, eu tenho plena convicção de que um pai não faria isso com o filho. Então, se nós, que o texto diz que somos maus,
comparados ao Rei da Glória, nós somos maus, nós somos perversos. Se nós que somos maus sabemos dar bons presentes para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus, Ele está de prontidão para ouvir a nossa oração e atender o nosso pedido. E esse pedido, ele só não vai ser atendido se você pedir de forma irregular, de uma forma no qual isso venha trazer prejuízo para você ou para outra pessoa, ou que o seu pedido não venha se alinhar com a palavra dele, venha contrariar os princípios dele, que é algo que é inegociável, são os princípios dele. E como fazer uma oração específica? Eu vou dar o exemplo de um amigo que ele foi pedir uma porta de emprego. Ele era casado com uma mulher que já tinha um filho adolescente e ele tinha um filho com ela. E ele tinha 2 meninas também. Ao todo ele tinha 3 filhos com ela e mais o rapaz que era adolescente e não podia trabalhar. E por causa das meninas pequenas, ela também não podia trabalhar. E mesmo assim, ele fez uma oração específica. Morava de aluguel e precisava de um salário. E ele chegou ao Senhor e disse: eu quero um trabalho de segunda a sexta que tenha convênio para a minha família. E assim se fez. Ele fez uma oração específica e o Senhor atendeu. E poderia até parecer loucura, principalmente para a família da moça. Esse rapaz, ele não quer nada com nada? Está vendo que você está aí impossibilitado de trabalhar com 4 crianças pequenas, morando no aluguel? Será que esse homem ele não tem responsabilidade? Mas ele não só tem responsabilidade, como ele estava zelando também pelo seu bem-estar espiritual e o bem-estar espiritual de sua família. E ele especificou que não só o bem-estar espiritual de sua família, mas também o bem-estar de saúde de sua família. E essa bênção específica foi atendida, porque ele persistiu e não desistiu. E todos os detalhes que ele colocou diante do Senhor, o Senhor foi poderoso para atendê-lo. Isso também funciona para relacionamento. Isso também funciona para a compra de um bem material, como um carro, um apartamento, uma casa. Isso funciona em tudo aquilo que você colocar fé. A única oração que o Senhor ele não vai atender, que entre o meio evangélico costuma se dizer um tal de um crentez, a oração contrária. A oração contrária é primeiro que ela não existe. Por que ela não existe? Porque o Senhor ele não vai atender uma oração que não esteja alinhada com a palavra dele. A morte de todos os meus inimigos. A palavra do Senhor diz que o Senhor ele reprova o homicídio. E todo aquele que tem ódio pelo seu companheiro, do seu semelhante no seu coração, já é homicida. Então esse tipo de oração homicida, o Senhor não vai atender. Contrapartida, o adversário de nossas almas pode usar essa palavra contra aquela pessoa, se ela não estiver devidamente revestida do poder de Deus. Então, a oração ela tem que ter detalhes e ela tem que estar alicerçada, embasada com as Escrituras. Fazendo assim, você vai conseguir alcançar aquilo que você colocou em oração para o Senhor. Pedi, pedi e desse-vos-á, mas não peça de qualquer maneira, porque aquele que pede de qualquer maneira não recebe. Buscai e acharei. Com qual a intensidade? Com todo o teu fôlego de vida, com a tua alma ou com o teu espírito. Batei, batei e a porta abre-se-vos-á, mas seja persistente, que certamente você vai alcançar a bênção do Senhor. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.